Bom, vou falar sobre o Brasil no contexto da Guerra Fria. E antes de entrar propriamente na história do Brasil, vou relembrar um pouquinho sobre a Guerra Fria. Guerra Fria é o nome que se dá ao período que vai de 1946 a 1989. É o período onde o mundo ficou dividido entre duas ideologias. De um lado, a ideologia capitalista, liderada pelos Estados Unidos. Do outro lado, a ideologia socialista, liderada pela União Soviética. Então, a Guerra Fria tem esse nome porque foi uma guerra de nervos, de estratégia, uma corrida armamentista, onde essas duas superpotências, cada uma representando a sua ideologia, tentava dominar o mundo, né? O bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, o bloco socialista, liderado pela União Soviética. Em muitos livros aparece mundo bipolar, dois polos, né? O polo capitalista contra o polo socialista. A Guerra Fria ficou marcada pela corrida espacial, foi um grande acontecimento assim, que durante a Guerra Fria, a corrida espacial ela foi extremamente importante para o desenvolvimento tecnológico. Foi através da corrida espacial que o homem conseguiu ver a Terra do espaço, ter essa visão, essa imagem que aparece nos livros de história e geografia, essa imagem da Terra azul, né, redonda. Tudo isso só foi possível graças à corrida espacial, quando eles colocaram os primeiros satélites e conseguiram fotografar a Terra do espaço. Essa corrida espacial ela foi importante também no sentido de conscientização da humanidade, né? Eles puderam perceber que a qualquer momento aquela coisa tão maravilhosa, né, que era a Terra, poderia ser destruída se realmente houvesse um conflito entre essas duas superpotências. Então o movimento ambiental, ecológico, ele aparece com força total a partir da Guerra Fria, quando o homem percebe que a Terra poderia ser destruída. Na corrida espacial, os russos saíram na frente, né? A União Soviética saiu na frente. Em 1957 enviou o primeiro satélite artificial para o espaço, né? O Sputnik. Depois, mais tarde, 4 anos depois, enviou o primeiro astronauta para o espaço, na nave Vostok. Em contrapartida, em 1969, os Estados Unidos conquistaram a Lua. Conseguiu pousar lá a nave Apollo 11 em solo lunar. Bom, falar um pouquinho do Muro de Berlim, que também é uma das características da Guerra Fria. E o Muro de Berlim é a prova física de que o mundo estava dividido entre capitalistas e socialistas. O Muro de Berlim foi um muro erguido na cidade de Berlim, capital da Alemanha, e dividia a capital da Alemanha, em duas capitais, né, em duas cidades. Automaticamente dividia a Alemanha em duas, né? Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental. O Muro de Berlim foi construído em 1961 por iniciativa do bloco soviético, do bloco socialista, né, e tinha como objetivo mostrar realmente essa divisão do mundo. Também como objetivo a fuga de mão de obra especializada, por exemplo, do lado socialista passando para o lado capitalista, né. Na verdade, o que se via na época dessa divisão é que o lado capitalista prosperava muito e o lado socialista se mantinha num determinado atraso. Com isso, as pessoas do lado socialista começaram a fugir, a passar para o lado capitalista. E aí o governo, para conter essa fuga, autorizou construir um muro de concreto gigante que evitava essa fuga das pessoas, né? Esse muro de concreto ele separou amigos por mais de 20 anos e até familiares. As pessoas que estavam de um lado do muro não podiam passar para o outro lado. Tinha toda uma fiscalização, policiamento e tal. O Muro de Berlim ele foi destruído, derrubado em 1989 e ele também marcou o fim do mundo bipolar, marcou o fim dessa divisão do mundo entre capitalistas e socialistas. Bom, vou falar para vocês sobre o governo de Getúlio Vargas, o governo democrático de Vargas de 1951 a 1954.
né? Só para relembrar, Vargas já tinha governado o Brasil. Ele assumiu o poder em 1930, com a Revolução de 30, e governou o Brasil de 30 até 1945, 1930 e 1945. Nesse período, esses 15 anos, o governo do Vargas teve duas características, né? Uma característica, a característica democrática, que foi de 30 a 37, o Vargas governou o Brasil democraticamente. De 37 a 45, ele governou o Brasil como um ditador, né, seguindo a onda mundial aí de ditaduras na Alemanha, na Itália, na Espanha, em Portugal, né, e o Vargas também acabou entrando nessa onda de ditaduras. E aí em 37 ele fechou o Congresso e decretou o Estado Novo. Esse é o nome dessa segunda parte do governo Vargas, que é um governo ditador. 45 acabou a guerra, o Vargas saiu do poder, né, entrou o Eurico Gaspar Dutra, governou o Brasil de 46 a 1951. Nas eleições de 1950, o Vargas concorreu à presidência e venceu as eleições. Assumiu em 1951. O governo de Vargas, essa última fase da era Vargas, ela tem a seguinte característica: foi marcada pelo nacionalismo. O Vargas era um cara nacionalista. De alguma forma ele protegia o produto nacional, né, as riquezas nacionais. Ele criou uma lei em 1953, a Lei dos Lucros Extraordinários. Essa lei proibia que as empresas multinacionais instaladas aqui no Brasil na época do Dutra enviassem todo o seu lucro para fora, para o exterior. Então os caras tinham que investir o lucro ou parte dele aqui no Brasil. Obviamente essa lei não passou, o Congresso não aprovou essa lei, né? Mas os Estados Unidos ficaram revoltados. Essas medidas do Vargas, essa medida nacionalistas, elas não agradavam os Estados Unidos, o imperialismo norte-americano. Em 1953 também o Vargas criou a Petrobras, né, a empresa estatal que temos até hoje aí, que é a terceira maior de toda a América Latina. E o Vargas, ele lançou a campanha, né, criou a Petrobras, lançou a campanha O Petróleo é Nosso, e também os Estados Unidos não gostaram disso, porque eles queriam explorar o nosso petróleo, né, como eles fazem até hoje, no Oriente Médio. Então o Vargas estava preservando essas riquezas e desagradava o imperialismo norte-americano. E esse imperialismo norte-americano tinha os seus seguidores aqui no Brasil, que era justamente o pessoal que fazia oposição ao Vargas, né? Principalmente o Carlos Lacerda, que era um político ligado ao UDN, um partido de direita, também dono de um jornal Tribuna da Imprensa, no Rio de Janeiro. E esse político, ele fez uma oposição muito radical ao Getúlio Vargas, né? Então o governo do Vargas, ele foi marcado por uma crescente instabilidade política, justamente por conta dessa oposição, principalmente do Carlos Lacerda, que eles eram contra, eles achavam que essas riquezas o Brasil devia deixar as empresas estrangeiras explorar.